Quando você começa o dia separando o que realmente está no seu controle, é como se colocasse uma armadura antes de sair de casa. Agora, imagina que você tem um dia cheio de reuniões cansativas ou decisões difíceis. Em vez de ficar se preocupando com o que os outros vão pensar, foque no que você pode controlar: sua atitude, sua preparação, a forma como vai reagir. Se surgir um problema, lembre-se, você escolhe como vai reagir. Pode surtar, ou pode respirar fundo e buscar a melhor solução. Essa percepção traz uma sensação de poder incrível. Quando você deixa de tentar controlar o incontrolável, o mundo realmente fica mais leve. Se você quer aprender a cultivar essa mentalidade estoica e transformar sua forma de viver, inscreva-se no canal e comece agora sua jornada de autodomínio e sabedoria. E você, como tem lidado com o que está fora do seu controle? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe como o estoicismo tem impactado sua vida. Tem uma frase de Epicteto que encaixa perfeitamente. Não é o que acontece com você que importa, mas como você reage. Você já ouviu isso? Pois é, ele sabia o que estava dizendo. Quando você aprende a investir sua energia apenas no que pode mudar, sobra disposição para viver a vida de forma mais tranquila, firme e até mais feliz. E com o tempo, isso vira um hábito. Acordou? Respire e pergunte: o que está na minha mão hoje? E pronto. Isso muda tudo. É como fazer uma limpeza emocional logo de manhã. Ao focar nas suas escolhas, não nos caprichos do mundo, você começa a notar uma clareza diferente. Sua energia flui melhor, você se sente mais calmo, e até os problemas parecem menores. O mundo continua o mesmo, mas o jeito como você o encara é completamente diferente. E isso, meu amigo estoico, é força emocional na prática. Agora, pense comigo, quantas vezes você já agiu no impulso e se arrependeu logo depois? Uma mensagem atravessada, uma palavra que escapou na raiva, um grito que não precisava ser dado. Todo mundo já passou por isso. Mas existe um hábito poderoso que pode te ajudar a evitar essas armadilhas emocionais: a pausa interna. Um simples respiro antes de reagir. Parece pouco, mas é mágico. Ao criar esse pequeno espaço entre o estímulo e a resposta, você ganha tempo para escolher uma reação mais consciente. Não é sobre sufocar sentimentos, mas sobre dar um freio no automático. Sabe aquela vontade de responder com raiva? Faça uma pausa, respire, e se necessário, se afaste um pouco da situação. O segredo é reconhecer a emoção sem deixar que ela comande suas ações. Você não é marionete dos seus sentimentos. Você é o diretor do seu próprio filme. E quanto mais você treina essa pausa, mais percebe que pode manter a calma, mesmo quando tudo ao seu redor está explodindo. Os estoicos eram mestres nisso. Epicteto dizia: não é o que acontece que importa, mas como você escolhe reagir. E se alguém te provoca? Você pode devolver na mesma moeda, ou pode simplesmente pensar: essa não é a briga que eu quero comprar. Parece simples, mas essa consciência muda destinos. Uma pausa pode evitar um conflito, uma demissão, um rompimento. É como um escudo invisível, protegendo você dos próprios impulsos. Imagine a seguinte situação: no trabalho, alguém te desrespeita na frente de todo mundo. A vontade é responder ali, na hora. Mas se você respira e espera, pode perceber que reagir com calma é muito mais poderoso. Você demonstra segurança, autocontrole e mantém sua dignidade. Isso não é fraqueza, é domínio de si. Esse hábito é como afiar uma espada. Quanto mais você pratica, mais forte e preciso você fica. No começo, é difícil, claro, mas com o tempo, vira parte de você. Aquela sensação de me segurei se transforma em orgulho. Você olha no espelho e pensa: eu estou no controle. E isso fortalece sua mente de uma maneira que poucas coisas conseguem. O impulso dá lugar à sabedoria, o calor do momento se transforma em clareza. E isso não se aplica só às grandes situações. Vale até para as pequenas coisas: uma fechada no trânsito, uma crítica injusta, um atraso que bagunça seu dia. Em vez de explodir, você escolhe respirar. Isso não significa engolir tudo ou ser passivo, mas sim ser emocionalmente inteligente.
significa ser estoico de verdade. Porque, no fim das contas, quem domina a si mesmo, domina o mundo. Agora, vamos falar sobre algo que parece simples, mas exige coragem. Ser honesto consigo mesmo. Não estou falando daquela honestidade básica de não mentir para os outros. Estou falando de encarar o espelho e ver quem você realmente é, com todas as suas virtudes e imperfeições. Aceitar que você erra, sente medo, falha às vezes, mas que está disposto a crescer. Isso é um ato de bravura, e também um passo gigantesco para desenvolver força emocional. A verdade é que a maioria das pessoas foge de si mesma. Se esconde, finge que está tudo bem, usa máscaras para parecer forte. Mas a verdadeira força começa quando você para de fingir. Quando você admite para si mesmo que algo não está funcionando. Quando reconhece que precisa mudar um hábito, que uma relação está te fazendo mal. Nesse momento, você para de fugir e começa a se libertar. E os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio, por exemplo, escrevia para si mesmo todos os dias, questionando suas atitudes e buscando clareza. Ser honesto com você mesmo não significa se julgar com dureza. É se observar com respeito. É como conversar com seu eu mais profundo. Pergunte-se, será que estou me sabotando? Será que estou me vitimizando? O que estou evitando enfrentar? Essas perguntas, por mais desconfortáveis que sejam, iluminam a escuridão interna. Você começa a enxergar padrões, perceber repetições, entender suas emoções com mais clareza. E quando você faz isso com frequência, percebe uma coisa poderosa: você não precisa ser perfeito para ser forte. Aceitar seus erros é um ato de respeito próprio. É como varrer a casa por dentro. No início, pode levantar poeira, mas depois o ar fica mais leve. Quando você admite suas falhas, deixa de carregar o peso de viver uma mentira. Você se liberta da necessidade de impressionar e começa a viver com mais autenticidade. E isso, meu amigo, é o que mais aproxima a gente da paz de espírito. Quer um exemplo? Sabe quando você insiste numa escolha que, no fundo, sabe que está errada, só para não ter que admitir que errou? Isso é uma prisão invisível. Agora, quando você diz, fiz o melhor que pude, mas não era o caminho certo. Agora vou mudar, aí sim você cresce. Você se fortalece. Ser honesto consigo mesmo é como tirar uma venda dos olhos. Você passa a enxergar melhor, não só a si mesmo, mas o mundo ao seu redor. Essa prática diária de autoobservação aproxima você do verdadeiro estoicismo, aquele que não vive de pose, mas de consciência. Quando você se entende, se perdoa e se compromete com a sua evolução, você se torna emocionalmente inabalável. Não porque não sente dor, mas porque aprendeu a lidar com ela de frente, com coragem e dignidade. Agora, imagina o seguinte. Você chega no fim do dia, deita na cama, mas sua cabeça está a mil, pensamentos, dúvidas, arrependimentos, pequenas vitórias, tudo misturado. Em vez de deixar isso virar um turbilhão, que tal transformar esse momento num espelho? O quarto hábito poderoso para fortalecer suas emoções é refletir sobre o seu dia. É como se você carregasse um espelhinho interno que te ajuda a enxergar melhor suas atitudes. Parar por uns minutos e pensar: onde eu acertei? Onde posso melhorar? Como reagi às situações que enfrentei? Esse tipo de reflexão é ouro puro. Não para ficar se culpando, mas para aprender. Os estoicos faziam isso todo dia. Marco Aurélio escrevia em seu diário sobre as coisas que viveu e sentiu. Era o jeito dele se manter firme, mesmo nos dias mais caóticos. E acredite, quando você cria esse hábito, começa a perceber padrões, coisas que te irritam com frequência, atitudes que se repetem, vitórias que antes passavam despercebidas. É como se você ligasse a luz dentro de si. Pensa num dia em que você se estressou no trabalho. Em vez de só dormir bravo, você para e pensa: o que me irritou tanto assim? Eu reagi, deixei o sangue ferver. Dá para fazer diferente amanhã? Essas perguntas, mesmo simples, funcionam como um mapa. Te mostram onde pisar e onde não pisar mais.
Você deixa de ser refém das emoções e vira o capitão do seu barco. E tem mais, refletir também te ajuda a valorizar as pequenas vitórias. Aquele momento em que você teve paciência, aquele elogio que recebeu, aquele problema que resolveu. Às vezes a gente passa batido por essas coisas, mas quando para pensar, sente orgulho. E isso alimenta a sua força emocional. Te mostra que, mesmo com erros e tropeços, você está caminhando na direção certa. Esse ritual de reflexão não precisa ser longo nem complicado. 5 minutinhos antes de dormir já bastam. Você pode escrever num caderno, pensar em silêncio ou até conversar consigo mesmo em voz baixa. O importante é criar esse espaço de clareza. É como se você limpasse a lente da alma antes de dormir. E no dia seguinte, acorda mais consciente, mais firme, mais preparado. Sabe o que mais? Essa prática te aproxima da sabedoria estoica. Porque o estoicismo não é sobre bancar o durão. É sobre estar consciente de si, dos próprios limites e possibilidades. Quando você se conhece, erra menos. E quando erra, aprende mais rápido. É assim que se constrói a verdadeira força emocional, com reflexão, intenção e coragem de evoluir. Agora me diz, quantas vezes no meio do dia você para agradecer por algo simples? Um sorriso sincero, um café quentinho, uma boa conversa? A gente se acostuma tanto com as coisas boas que esquece de enxergar o valor delas. Por isso, o quinto hábito para construir uma mente forte é praticar a gratidão todos os dias. Não precisa ser nada grandioso. A graça está nas coisas pequenas, nos detalhes. É como se a gratidão fosse uma lente mágica que muda tudo que você vê. O estoicismo bate muito nessa tecla. Sêneca, por exemplo, dizia que um bom caráter é construído dia após dia. E a gratidão é uma das ferramentas mais poderosas para isso. Quando a gente agradece, o foco muda. Em vez de olhar só para o que está faltando, a gente passa a ver o que já tem. E isso não só acalma a mente, como fortalece o coração. A gratidão nos lembra que, mesmo quando tudo parece fora do lugar, ainda existem motivos para sorrir. Quer um exemplo prático? Acordou com sono, atrasado, meio irritado. Mas aí você para, respira fundo e pensa, pelo menos tenho mais um dia para tentar de novo. Tenho um teto, uma cama, pessoas que me apoiam. Isso não apaga os problemas, mas muda o clima por dentro. É como acender uma luz num quarto escuro. A escuridão ainda existe, mas agora você enxerga onde pisa. Gratidão é isso, clareza emocional. E tem mais, quanto mais você pratica, mais fácil fica de encontrar motivos para agradecer, mesmo nos dias difíceis. A mente vai se reeducando, criando atalhos positivos. Aquela pessoa que vivia reclamando começa a ver soluções. Aquela rotina sem graça passa a ter momentos especiais. É quase como trocar os óculos da alma por um modelo com mais nitidez e cor. A vida não muda completamente, mas seu jeito de vivê-la sim. A gratidão também fortalece os laços com os outros. Quando você agradece a alguém, seja com palavras ou gestos, cria uma conexão mais profunda. E isso, meu amigo, é o que nos torna verdadeiramente humanos. A gratidão que transforma. A gratidão não é apenas um sentimento, é uma prática diária que fortalece nossas relações e nossa mente. Quando somos sinceros em nosso agradecimento, criamos conexões mais profundas e significativas. Um simples obrigado pode curar mágoas, abrir portas e transformar o dia de alguém. Comece amanhã mesmo. Escreva ou pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser o cheiro do café, o abraço de um filho ou até o silêncio da manhã. Faça disso um hábito e observe como sua força emocional cresce em silêncio, de forma sólida. O estoicismo nos ensina que, quando a mente aprende a agradecer, ela também aprende a resistir. Quem enxerga valor no que tem se torna mais forte diante do que falta. A arte de deixar ir. Muitas vezes, passamos boa parte da vida tentando segurar o que já devia ter sido soltado.
uma relação que não faz mais sentido, um erro do passado, uma expectativa frustrada. Quanto mais seguramos, mais pesado tudo fica. Por isso, o sexto hábito para fortalecer sua mente é aprender a arte de deixar ir. Não como quem desiste, mas como quem entende que a vida não para e que o fluxo natural das coisas envolve perdas também. Marco Aurélio escreveu: a perda não é nada além de mudança, e a mudança é o prazer da natureza. Quando aceitamos que tudo é transitório, começamos a viver com mais leveza. A dor não some, mas paramos de lutar contra o que já foi. Deixar ir é um tipo de liberdade que não tem preço. Deixar ir também significa soltar o apego pela aprovação dos outros. Quantas vezes fazemos ou deixamos de fazer algo só com medo de desapontar alguém? Isso vira uma prisão invisível. Quando entendemos que nosso valor não depende da opinião alheia, algo dentro de nós se firma. Defina suas prioridades. Muita gente passa o dia inteiro apagando incêndios, resolvendo coisas para os outros, correndo de um lado para o outro, e no fim do dia sente aquele vazio estranho, como se não tivesse feito nada que realmente importasse. O sétimo hábito para fortalecer suas emoções é justamente esse: definir o que realmente importa para você e agir com base nisso. Parece simples, mas muda tudo. Quando você tem clareza das suas prioridades, deixa de ser puxado pelos ventos da pressão alheia. Começa a dizer não sem culpa, a escolher com intenção, a proteger sua energia, principalmente, a caminhar com um senso de propósito. Marco Aurélio dizia que devemos focar naquilo que está ao nosso alcance e que é realmente necessário. Muitas vezes, isso significa cortar o excesso, silenciar o barulho e fazer o que realmente conta. Quer um exemplo prático? Em vez de começar o dia no automático, pegue um papel e escreva: o que eu não posso deixar de fazer hoje para me sentir em paz? Pode ser algo pequeno: cuidar da sua saúde, conversar com alguém importante, avançar num projeto. O que importa é que esse gesto te alinhe com quem você quer ser. Quando você faz isso todos os dias, começa a construir uma vida mais coerente, com menos arrependimentos e mais orgulho. E não, isso não é egoísmo. Isso é maturidade emocional. Quando você cuida do que é importante para você, inclusive do seu tempo e da sua saúde mental, você tem mais força para ajudar os outros também. Vira aquela pessoa que transmite equilíbrio só de estar presente. Priorizar é como montar um quebra-cabeça: cada peça precisa estar no seu lugar. Se não, vira bagunça emocional, e ninguém aguenta viver num caos interno. A filosofia estoica nos ensina que não podemos controlar tudo, mas podemos controlar nossas atitudes. Quais são as suas prioridades no dia a dia? Como você tem equilibrado o que realmente importa e o que tenta te distrair? Deixe nos comentários e compartilhe como a prática de definir suas prioridades pode impactar a sua vida. Viva com propósito. Todo dia é uma nova chance. Mas se acordamos no modo automático, sem intenção, parece que o tempo escorre pelas mãos. Você faz 1000 coisas, mas no fim do dia sente que não fez nada que realmente importasse. O nono hábito para fortalecer sua mente é acordar e decidir qual é o seu porquê de hoje. É dar um sentido para o seu dia antes mesmo dele começar. Isso não tem a ver com encher sua agenda de tarefas, muito menos com cobranças sem fim. É sobre escolher um foco, uma direção. Pode ser algo pequeno. Hoje vou ouvir mais e falar menos, ou hoje vou cuidar melhor do meu corpo. O importante é que essa intenção te conecte com seus valores. Marcos Aurélio fazia isso. Escrevia todos os dias lembrando a si mesmo do tipo de pessoa que queria ser. Isso guiava cada atitude, cada escolha. Pratique o estoicismo no dia a dia. Quer praticar isso? Comece identificando o que você tem tentado controlar: uma situação, uma pessoa, uma lembrança. Agora, respire fundo e se pergunte: isso ainda faz sentido para mim ou só está ocupando espaço? Se a resposta for que não te serve mais, solte aos poucos, com respeito, com compaixão. Não precisa ser de uma vez, basta começar o movimento. Confie,
Ao deixar ir o que não te alimenta mais, você dá boas-vindas à paz que tanto procura. Ser estoico não é endurecer o coração, é abrir a mente. É aceitar que há coisas que fogem do nosso controle, e tudo bem. O que importa é como você lida com isso por dentro. Por muito tempo, a sabedoria estoica nos lembra que não podemos fazer tudo, e nem devemos. Mas podemos fazer o que importa, com presença e intenção. Quando você vive assim, começa a sentir mais paz e menos pressa, mais direção e menos confusão. E essa clareza, meu irmão estoico, é uma força que ninguém te tira. Agora, vamos falar de um hábito que parece difícil, mas que pode mudar completamente a forma como você vive e sente as coisas: praticar o desapego mental. No meio desse mundo barulhento, cheio de cobranças, notícias ruins e expectativas alheias, é fácil se perder. Tudo parece urgente. Tudo grita. Mas a verdadeira força emocional vem quando você aprende a estar presente sem se deixar arrastar por tudo ao redor. É como estar no olho do furacão, mas com a alma em silêncio. E desapegar mentalmente não é virar uma pedra fria ou deixar de se importar. Pelo contrário, é se importar com o que realmente vale a pena. É saber que nem toda crítica merece resposta, nem toda notícia ruim merece sua paz, nem todo comentário maldoso deve abalar seu valor. Epicteto dizia: não são os acontecimentos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. Em outras palavras, não é o mundo externo que nos afeta, mas sim o mundo que carregamos dentro de nós. Já reparou como a gente gasta energia com coisas que não mudam nada? A opinião dos outros, o medo do que pode dar errado, a necessidade de controlar tudo. É como carregar uma mochila cheia de pedras invisíveis. Mas quando você aprende a se afastar emocionalmente desses ruídos, é como se tirasse esse peso das costas. Você continua vivendo, sentindo, participando, mas sem ser engolido por tudo. Por exemplo, alguém te critica injustamente. Em vez de se consumir por dias, você respira e pensa: isso está sob meu controle? Se não estiver, solta. Se estiver, aprende e segue. Simples assim. Isso é maturidade emocional. É o que separa quem vive reagindo de quem vive escolhendo. O desapego mental é esse espaço entre o que acontece e o que você decide fazer com isso. E esse espaço, meu amigo, é onde mora a sua força. Na prática, você pode exercitar isso todos os dias. Basta perguntar: essa situação merece minha paz? Isso me define? Ou só está passando? São perguntas simples, mas que funcionam como âncoras no meio da tempestade. Elas te ajudam a voltar para o presente e a lembrar que você tem o poder de não ser arrastado por tudo. É como assistir a um filme. Você pode se envolver com a história sem esquecer que está só assistindo. A diferença entre sofrer e aprender está nesse distanciamento consciente. Os estoicos nos ensinam a viver com os pés no chão e o coração leve. Praticar o desapego mental é exatamente isso: estar inteiro na vida, mas sem se perder nas emoções. É encontrar equilíbrio no meio do caos. E quanto mais você treina esse hábito, mais percebe que o mundo continua barulhento, sim, mas que o seu silêncio interno é mais forte que qualquer grito externo. Entre o impulso e a ação existe um espaço, e é nesse espaço que reside o poder da escolha. É ali que o estoico descobre sua verdadeira força. Não somos frios como pedra, nem voláteis como o vento. Sentimos, compreendemos e, com consciência, escolhemos como agir. Essa prática não é simples nem automática. É treino diário. É hábito. É uma decisão que você toma todos os dias. Quando a raiva surgir, pare e pergunte: por que isso me incomoda tanto? Quando a ansiedade apertar, respire fundo e pense: isso depende de mim ou não? Devagar, você vai trocando o impulso pela intenção. Vai descobrindo que não precisa viver como um robô emocional, sempre reagindo. Pode ser diferente. Pode ser mais leve. Pode ser mais consciente. Pode ser mais estoico. Muita gente diz: eu sou assim ou não consigo mudar.
Mas o estoicismo mostra que a mudança é constante, ela já está acontecendo, queira você ou não. Cada pensamento repetido, cada atitude, cada reação está moldando quem você é. E, se você não estiver consciente desse processo, pode acabar se tornando alguém muito diferente daquilo que desejava ser. Por isso, Epicteto dizia que precisamos ser vigilantes com a mente, como um guardião atento. Não para nos criticar, mas para nos conhecer. Porque só quem se conhece de verdade consegue mudar com propósito. E olha que interessante, a psicologia moderna concorda. Carl Jung dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. É quase uma versão atualizada do que os estoicos sempre pregaram. Ou seja, não adianta achar que está no controle se você nem sabe o que se passa dentro de você. O que você não enxerga, comanda. O que você ignora, decide por você. Por isso, escrever, refletir e observar os próprios pensamentos não é vaidade, é um instrumento de transformação. É como usar a mente como um espelho, você não arruma o cabelo sem antes se olhar, certo? Então, por que tentaria mudar a vida sem primeiro compreender o que acontece dentro da sua mente? O mais bonito disso tudo é que não importa onde você está agora. Não importa se seus hábitos estão todos bagunçados, se vive reagindo por impulso ou se nem lembra da última vez que parou para pensar com calma. Porque a mudança começa exatamente onde você está. No momento em que você decide prestar atenção. No instante em que você escolhe fazer diferente. E não precisa ser nada grandioso. Pode ser só aquele segundo em que você ia gritar e resolve respirar. Aquela noite em que decide escrever num caderno ao invés de rolar o feed até dormir. É ali que a transformação começa. É assim que nasce o estoico dentro de você. Falando em transformação, tem uma coisa que pouca gente gosta de ouvir, mas que muda tudo: responsabilidade. Não aquela que pesa nos ombros como uma culpa sem fim, mas a que liberta. A que mostra que você não está preso ao que te aconteceu, mas livre para decidir o que fazer com isso. O estoico não fica preso ao passado nem joga a culpa no mundo. Ele entende que a vida pode ser dura, sim, mas que sempre existe um espaço de escolha. Um lugar interno onde ele é o autor, não a vítima. É nesse lugar que começa a verdadeira mudança. Quando você para de apontar e começa a agir. Epicteto dizia que você não é suas circunstâncias. Você é suas decisões. Isso por si só já vira o jogo. Porque quando você para de dizer isso aconteceu comigo e começa a dizer eu escolho como vou lidar com isso, tudo muda. É como trocar um papel de coadjuvante por um papel principal na própria história. E sim, às vezes assumir esse papel assusta. Porque agora a responsabilidade é sua. Mas junto com ela vem o poder. O poder de mudar o rumo. De crescer. De sair do lugar. O estoico não aguarda mudanças no mundo. Ele transforma a si mesmo, assim, transforma o que o cerca. Essa virada de chave tem um impacto profundo. Quando você entende que a resposta está em você, não em fatores externos, a vida fica mais leve. Não porque ela fica fácil, mas porque você se torna mais forte. E isso está muito ligado ao que a psicologia chama de locus de controle interno. Ou seja, a ideia de que o que você faz importa mais do que o que acontece contigo. Pessoas com esse pensamento vivem com mais autonomia, mais clareza e mais paz. Porque elas sabem que não precisam controlar o mundo. Só precisam controlar a si mesmas. E isso é libertador. Mas aceitar essa responsabilidade nem sempre é confortável. Tem dias em que a gente preferia botar a culpa no trânsito, no chefe, no passado, no universo, tudo menos na gente. Só que quando você assume essa posição de autor da própria vida, percebe o quanto estava se escondendo atrás de desculpas. Muitas vezes, nos apegamos a crenças antigas, a desculpas que servem de muleta, a narrativas que criamos para justificar o medo de mudar. Os estoicos entendiam isso. Por isso, ensinavam que enfrentar a dor da verdade é o primeiro passo para a verdadeira liberdade.
Pode parecer contraditório, mas assumir que a culpa não é de ninguém é o que mais te fortalece. Porque nesse momento, você se vê com clareza. Vê onde tem fugido de mudanças difíceis. Onde o medo tem falado mais alto. Onde a zona de conforto virou prisão. E nessa visão sem filtro, nasce algo poderoso, a vontade de fazer diferente. A coragem de sair do piloto automático e tomar o volante da própria vida. Porque o estoico entende que a dor não é inimiga. Ela é professora. Cada incômodo aponta um ponto cego. Cada desconforto revela um novo caminho de evolução. E quer saber? Isso dá uma sensação de liberdade que não tem preço. Mesmo que no começo pareça assustador, assumir as rédeas da própria vida te dá um tipo de força que ninguém pode tirar. Não importa mais se as coisas vão dar certo ou não. O importante é que você está no controle da sua reação, da sua postura, da sua resposta. Isso já muda tudo. Porque a vida vai continuar trazendo desafios, claro. Mas agora, ao invés de ser empurrado por eles, você escolhe como vai atravessá-los. Essa é a essência da firmeza estoica, não evitar a tempestade, mas dançar com ela. Repara como até as maiores quedas têm o poder de ensinar, desde que você esteja disposto a aprender. Os estoicos encaravam cada dificuldade como uma chance de praticar a virtude. Um desafio para eles era tipo uma academia da alma. Marco Aurélio dizia que o obstáculo no caminho se torna o caminho. Em vez de se lamentar porque a vida não está fácil, o estoico pensa: beleza, o que posso aprender com isso aqui? E essa mudança de mentalidade muda o jogo. O que antes era problema, agora vira oportunidade de crescimento. Aquele espaço que parece pequeno, é nele que o mundo inteiro cabe. É ali que você escolhe. Gritar ou silenciar a respiração. Julgar ou buscar compreender. Reagir ou pausar para refletir. O estoico se move nesse intervalo. Ele não é feito de pedra, mas também não é levado pelo vento. Ele observa o que sente, entende, e só então decide como agir. Não se engane achando que isso é fácil ou acontece da noite para o dia. É prática. É disciplina. É uma decisão que se renova a cada novo amanhecer. Quando a raiva vier, você para e pergunta: por que isso me incomoda tanto? Quando a ansiedade apertar, você respira fundo e pensa: isso depende de mim ou não? E assim, devagarinho, você vai trocando o impulso pela intenção. Vai descobrindo que não precisa viver como um robô emocional, sempre reagindo. Pode ser diferente. Pode ser mais leve, mais consciente, mais seu. É assim que nasce o estoico dentro de você. O estoico não fica preso ao passado nem joga a culpa no mundo. Ele entende que a vida pode ser dura, sim, mas que sempre existe um espaço de escolha. Um lugar interno onde ele é o autor, não a vítima. É como trocar um papel de coadjuvante por um papel principal na própria história. E sim, às vezes assumir esse papel assusta. Porque agora a responsabilidade é sua. Mas junto com ela vem o poder. O poder de mudar o rumo. De crescer. De sair do lugar. O estoico não espera que o mundo melhore. Ele melhora por dentro. E assim melhora o mundo ao redor. Essa virada de chave tem um impacto profundo. Quando você entende que a resposta está em você, não em fatores externos, a vida fica mais leve. Não porque ela fica fácil, mas porque você se torna mais forte. Pessoas com esse pensamento vivem com mais autonomia, mais clareza e mais paz. Porque sabem que não precisam controlar o mundo. Só precisam controlar a si mesmas. E isso é libertador. Mas aceitar essa responsabilidade nem sempre é confortável. Tem dias em que a gente preferia botar a culpa no trânsito, no chefe, no passado, no universo, tudo menos na gente. Só que quando você assume essa posição de autor da própria vida, percebe o quanto estava se escondendo atrás de desculpas. Às vezes, você está agarrado a crenças velhas, a desculpas que servem de muleta, a histórias que você mesmo criou para justificar o medo de mudar.
E os estoicos sabiam disso. Por isso, ensinavam que a dor de encarar a verdade é o início da liberdade. Pode parecer contraditório, mas assumir que a culpa não é de ninguém é o que mais te fortalece. Porque nesse momento, você se vê com clareza. Vê onde tem fugido de mudanças difíceis. Onde o medo tem falado mais alto. Onde a zona de conforto virou prisão. E nessa visão sem filtro, nasce algo poderoso, a vontade de fazer diferente. A coragem de sair do piloto automático e tomar o volante da própria vida. Porque o estoico entende que a dor não é inimiga. Ela é professora. Cada incômodo aponta um ponto cego. Cada desconforto revela um novo caminho de evolução. E quer saber? Isso dá uma sensação de liberdade que não tem preço. Porque a vida vai continuar trazendo desafios, claro. Mas agora, ao invés de ser empurrado por eles, você escolhe como vai atravessá-los. Essa é a essência da firmeza estoica, não evitar a tempestade, mas dançar com ela. Repara como até as maiores quedas têm o poder de ensinar, desde que você esteja disposto a aprender. Os estoicos encaravam cada abandono e as desculpas, a hora de agir é agora. Quantas vezes você já se pegou pensando: se eu tivesse mais tempo ou se eu tivesse começado antes? Essas frases apenas adiam o que você pode fazer agora. O estoicismo não se perde em desculpas, ele foca no presente e pergunta: o que posso fazer com o que tenho hoje? O momento perfeito não existe, é uma ilusão que nos mantém presos. O momento real é este aqui, e é nele que a vida acontece. A diferença entre quem avança e quem fica parado muitas vezes está na coragem de começar agora. E essa coragem não precisa ser barulhenta, às vezes, ela vem em silêncio, em um pequeno gesto. Desligar o celular e começar aquele projeto, sair da cama cedo mesmo sem vontade, dizer não para aquilo que rouba sua energia. São decisões simples, mas que carregam um peso enorme. E quando somadas, essas pequenas vitórias moldam uma nova versão de você. Uma versão que não espera o mundo mudar para mudar também. Uma versão estoica que entende que viver com propósito exige ação, não só intenção. Não basta sonhar com uma vida diferente, é preciso construí-la dia após dia. Claro que isso não significa que você vai acertar sempre. Haverá tropeços, recaídas, dias em que a vontade será de desistir. Mas é aí que entra a prática estoica mais poderosa, a persistência. Não aquela forçada e sofrida, mas a persistência firme e serena, como quem entende que o progresso é feito de constância, não de perfeição. Cada escolha consciente, cada esforço repetido, cada pequena mudança diária te aproxima da vida que você quer. E isso não é motivacional barato, é filosofia vivida, testada e praticada por séculos, e que segue atual como nunca. Quando você escolhe viver com essa intenção, o medo do fracasso perde a força. Você entende que o erro não é o fim da linha, mas uma parte do processo. Epicteto dizia que o verdadeiro progresso acontece quando a gente para de reagir e começa a agir com sabedoria. E isso só se conquista vivendo, tentando, errando, ajustando. A vida deixa de ser um campo de batalha contra tudo e todos e vira um terreno fértil para o crescimento. A cada desafio enfrentado com consciência, você se torna mais firme, mais claro, mais você. E isso é o que os estoicos chamavam de liberdade interior. Então, antes de querer mudar tudo lá fora, olhe para dentro. Observe teus hábitos, teus pensamentos, tuas rotinas. O que está te aproximando do que você quer? O que está te afastando? Às vezes, a diferença entre estagnação e evolução está numa escolha simples. Escrever um plano ao invés de só pensar nele, dormir mais cedo ao invés de maratonar séries, dizer bora em vez de depois eu vejo. Não precisa fazer tudo de uma vez. Como dizia Marco Aurélio, não perca mais tempo discutindo sobre o que é um bom homem, seja um. A transformação não começa nos outros, começa em você. E aí entra uma parte fundamental: traçar metas com clareza. Muita gente diz que quer mudar, mas não sabe nem por onde começar.
Fica naquela de quero ser feliz, quero ter sucesso, mas não define o que isso significa na prática. Os estoicos eram práticos. Eles sabiam que sem direção, qualquer vento te arrasta. Cícero dizia: se você não sabe para onde está indo, nenhum vento será favorável. Então, se você quer realmente caminhar para uma vida mais alinhada com quem você é, precisa transformar o desejo em plano e o plano em ação. E para isso, a meta tem que ser clara, possível e relevante. Não adianta dizer, quero mudar minha vida e parar por aí. O que exatamente você quer mudar? Acordar mais cedo? Ler mais? Ser menos reativo? Cada meta precisa ter começo, meio e fim, tipo um mapa. E isso não é coisa de gente controladora, é coisa de gente comprometida com o próprio caminho. Um estoico escolhe seus objetivos com base na virtude, não no ego. Ele não quer provar nada para ninguém, só viver com mais coerência. Por isso, metas estoicas são aquelas que fortalecem o caráter, não o aplauso alheio. São metas que transformam, não que impressionam. Por exemplo, ao invés de dizer, quero ser mais saudável, você pode dizer, vou caminhar 30 minutos por dia ou vou trocar refrigerante por água. Parece pouco? Pois é aí que mora o segredo. Pequenas ações feitas com constância valem mais do que grandes promessas esquecidas. O progresso mora no detalhe, e os estoicos sabiam disso. Não é sobre fazer tudo hoje, mas sobre não parar amanhã. Cada passo vira um lembrete de que você está no caminho. E esse caminho, mesmo com tropeços, vai te levar muito mais longe do que a espera pelo momento perfeito. Epicteto nos lembrava que a gente deve mirar nas coisas que cultivam virtude e resiliência, não no que é passageiro ou superficial. Então, quando você for pensar em meta, se pergunte, isso me torna alguém melhor? Isso fortalece meu caráter ou é só mais uma tentativa de agradar os outros ou fugir de um desconforto? Quando você alinha sua meta com o que realmente importa para você, ela ganha raiz. E meta com raiz não se perde na primeira ventania. Ela cresce devagar, firme, e te sustenta nos dias difíceis. Mas definir a meta é só o começo. O segredo está em manter o foco, mesmo quando a vontade some. E olha, vai sumir. Vai ter dia que você vai querer chutar tudo pro alto. Nesses dias, o estoicismo te dá uma âncora, o porquê. Se você sabe por que começou, aguenta continuar. Por isso, é tão importante lembrar constantemente do que te move. E não precisa ser um grande propósito da vida, pode ser o simples desejo de ser alguém mais paciente com seus filhos, mais disciplinado consigo mesmo, mais leve nas relações. O importante é ser verdadeiro com você. E aqui entra outra chave, celebrar cada pequena conquista. Muita gente só olha pro final e esquece do caminho. Mas o estoico entende que cada passo conta. Cada dia em que você faz o que se propôs, mesmo sem vontade, é uma vitória. E não precisa soltar fogos. Um sorriso silencioso, um hoje eu fui firme, já basta. Porque no fim das contas, viver bem não é sobre chegar num ponto mágico da existência, é sobre caminhar com propósito, com presença, com coragem. E o estoicismo te ensina a reconhecer isso, que o agora, vivido com intenção, já é uma forma de vitória. A base disso tudo que a gente está construindo aqui é uma coisa chamada resiliência. Não aquela ideia superficial de engolir tudo e sorrir, mas a verdadeira capacidade de continuar, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Os estoicos sabiam que o mundo é instável, imprevisível, e que esperar por uma vida perfeita é como esperar por chuva no deserto. Por isso, ao invés de reclamar das pedras no caminho, eles aprendiam a caminhar sobre elas. Marco Aurélio dizia, o que impede a ação avança a ação, o que está no caminho vira o caminho. E essa frase vale ouro. É um lembrete de que o obstáculo não vem para te parar, mas para te moldar. Imagina a resiliência como um músculo. Cada desafio que você enfrenta é um treino. No começo, dói, pesa, dá vontade de desistir. Mas com o tempo, esse músculo fica forte. Você passa a aguentar mais,
a reagir menos, a pensar melhor. Isso não significa que você vai virar uma rocha fria e insensível. Muito pelo contrário. Você vai virar alguém firme por dentro, mas ainda humano por fora. Alguém que sente tudo, mas não é levado por qualquer ventinho. Essa é a verdadeira força estoica: sentir, entender, ainda assim, escolher com sabedoria. Não dá para falar de resiliência sem falar de consistência. Porque sem ela, até a melhor intenção se perde. A empolgação inicial pode até te dar um gás, mas é a disciplina que te leva até o fim. Epicteto dizia que nada grandioso é criado de uma vez. Assim como ninguém colhe figo no dia em que planta a semente, ninguém vira estoico no primeiro dia de prática. É no fazer diário, no repetir com propósito, que a mente se molda e o espírito se fortalece. Então, não subestime o poder das pequenas repetições. É nelas que o estoicismo ganha forma no seu dia a dia. Criar uma rotina que sustente seus valores é um dos maiores atos de respeito por si mesmo. E essa rotina não precisa ser cheia de regras rígidas. Na verdade, quanto mais simples, mais eficaz. Talvez seja acordar e escrever 3 linhas no caderno, ou parar 5 minutos por dia para respirar em silêncio. São pequenos rituais, mas que funcionam como âncoras. Eles te lembram de quem você quer ser quando o mundo tentar te puxar para longe disso. Os estoicos faziam isso o tempo todo, revisavam o dia, refletiam sobre as ações, se preparavam para as batalhas internas e externas. E sabe o que é mais bonito nessa prática? É que ela te acompanha nos dias bons e te sustenta nos dias ruins. Quando tudo tá dando certo, ela te mantém humilde. Quando tudo tá desmoronando, ela te mantém inteiro. É como construir um abrigo antes da tempestade chegar. Quando o vento já destruiu tudo, é tarde demais para começar. É por isso que a consistência é tão poderosa. No estoicismo, a disciplina não é um castigo, mas uma lição. É a arte de fazer as pazes com a vida, mesmo quando ela não está no céu. Essa visão muda completamente a forma como você lida com os perrengues do dia a dia. Aquela crítica que te desanima, aquele plano que deu errado, aquela pessoa que te decepcionou, tudo isso deixa de ser tragédia e vira terreno fértil. Você para de se fazer de vítima e começa a agir como alguém que escolhe crescer. Carl Jung dizia que a gente se torna completo quando integra todas as partes da nossa experiência, inclusive as sombras, os medos, os fracassos. E isso combina demais com a visão estoica: não negar o que dói, mas acolher e ressignificar. Quando você começa a ver os momentos difíceis como parte do caminho, nasce dentro de você uma força silenciosa, uma maturidade que te faz parar de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começar a perguntar: para que isso está me servindo? Essa pergunta muda tudo. Ela tira o foco da dor e coloca na transformação. Você sai do lugar da queixa e entra no lugar da criação. E isso te coloca no controle da sua vida de um jeito que nenhuma circunstância externa consegue tirar. E tem mais: esse olhar também te ajuda a desenvolver gratidão, não a forçada, mas a real. Aquela que nasce quando você percebe o valor das pequenas coisas, quando reconhece o que tem ao invés de só correr atrás do que falta. Marco Aurélio fazia isso o tempo todo: agradecia pelos amigos, pelos desafios, pelo próprio tempo de vida. Ele sabia que a mente que agradece é uma mente mais leve, mais presente, mais resiliente. E isso é treino. É você decidir focar na abundância, não na escassez. É você escolher ver o copo meio cheio, não como ilusão, mas como decisão de foco. E aí entra um ponto que muita gente esquece: o desapego. Porque uma mente positiva e estoica também entende que a raiz do sofrimento está no apego. A gente sofre não porque as coisas mudam, mas porque queria que elas ficassem sempre iguais. O estoico pratica o desapego não como frieza, mas como liberdade. Ele ama, valoriza, cuida, mas entende que tudo é passageiro. Por isso, quando perde, não se destrói, e quando tem, não se apega demais. Vive com intensidade, mas sem depender. E isso dá uma paz que não tem preço. É viver leve, com os pés no chão e o coração tranquilo. E dentro desse olhar desapegado e firme, tem uma coisa que muita gente esquece: a autocompaixão. Sim,
O estoico também é gentil consigo mesmo. Não é só disciplina e dureza, é também compreensão. Porque errar faz parte. Cair, tropeçar, vacilar, tudo isso está no pacote da existência humana. E o verdadeiro estoico não se chicoteia por cada escorregão. Ele aprende. Ele entende que a jornada é feita de altos e baixos, e que o importante é não parar. Ser firme não é ser cruel consigo. É olhar pro próprio erro com honestidade, mas também com carinho. A gente costuma ser mais compreensivo com os outros do que com a gente mesmo, né? Se um amigo falha, a gente diz, relaxa, tá tudo bem, levanta e segue. Mas quando a falha é nossa, a voz interna vira um juiz implacável. O estoicismo nos convida a mudar esse tom. A tratar a si mesmo como se trata um bom amigo, com firmeza, sem dureza, com bondade. Porque uma mente que vive em guerra interna não consegue construir paz externa. A autocompaixão não é fraqueza, é inteligência emocional. É entender que se punir não acelera o progresso, só atrasa. Isso não quer dizer que você vai se acomodar, fazer vista grossa para os próprios defeitos. Muito pelo contrário, quando você olha para si com honestidade e gentileza, tem mais clareza para mudar. Você não foge dos seus erros, mas também não se afunda neles. Você assume, aprende e segue, sem drama, sem culpa desnecessária. Isso é maturidade. Essa é a força que não precisa de gritos. É a força silenciosa de quem reconhece seu valor, mesmo no meio do processo. E todos estamos em processo. Você, eu, todos. A vida estoica é isso, um compromisso diário com a verdade, com o crescimento e com o propósito. E tudo começa com uma decisão, viver com intenção. Não é sobre controlar tudo, mas sobre escolher como você vai agir diante do que não pode controlar. É sobre alinhar pensamento, palavra e ação. É sobre não se perder de si mesmo no meio da correria. Quando você sabe o que acredita, fica mais fácil saber o que fazer. E quando você vive em coerência com seus valores, até os dias difíceis ganham sentido. Porque eles não te afastam de quem você é, te revelam ainda mais. Por falar em valores, os estoicos consideravam 4 pilares: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Esses 4 princípios são como bússolas. A sabedoria te mostra o caminho certo. A coragem te ajuda a seguir por ele. A justiça te lembra de pensar no bem comum. E a temperança te ensina a manter o equilíbrio. Quando você vive com esses valores no coração, suas decisões ficam mais claras, suas ações ganham firmeza e você para de ser jogado de um lado para o outro pelos ventos do mundo. Você se torna raiz, e não folha levada pelo vento. Uma forma simples e poderosa de manter esses valores vivos é praticar a reflexão diária. Tire alguns minutos no fim do dia para se perguntar: hoje eu fui paciente? Fui justo? Me mantive calmo quando podia ter explodido? Amei a minha sorte ou só reclamei dela? Esse tipo de pergunta te reconecta com sua essência, te traz pro presente, mais do que isso, te prepara pro amanhã. Porque cada dia é um ensaio para se tornar quem você quer ser. E os estoicos sabiam disso. Por isso, refletiam sempre. Não para se julgar, mas para ajustar. E se a mente é o centro de tudo, então cuidar dela precisa ser prioridade. Não é luxo, é necessidade. Os estoicos já sabiam disso muito antes da psicologia moderna. Eles entendiam que uma mente fraca torna qualquer desafio insuportável. Mas uma mente forte transforma até o pior cenário num campo de treinamento. E fortalecer a mente passa necessariamente por cuidar do corpo. Porque, como dizia Sêneca, mente sã em corpo são. Não dá para manter clareza mental quando seu corpo está exausto, mal alimentado, cheio de estímulos ruins. Corpo e mente andam juntos. E quando um enfraquece, o outro sente. Epicteto lembrava que nosso corpo é como uma ferramenta. Se bem cuidada, serve com eficiência. Se maltratada, enferruja e trava. Por isso, dormir bem, se alimentar com consciência, se movimentar, tudo isso não é vaidade, é filosofia prática. Não é para mostrar para os outros,
é para viver melhor com você mesmo. Quando você cuida do seu corpo, você está dizendo, eu me respeito. E esse respeito interno reflete em tudo que você faz. Você se comunica melhor, reage com mais calma, pensa com mais clareza. O estoico entende, saúde é base. Autocuidado estoico, cuidando da mente e da alma. O autocuidado no estoicismo vai além de banhos quentes e chá com mel. Trata-se de escolhas conscientes que moldam nossa mente e nossa vida. Epicteto nos ensina que o ambiente ao nosso redor influencia profundamente nossa alma. Ele nos aconselha a andar com aqueles que nos elevam, pois o ambiente molda, influencia e direciona. Uma mente cercada de negatividade vai adoecendo aos poucos, sem nem perceber. Por isso, é essencial escolher com cuidado aquilo que alimenta nossos pensamentos. Cuidar da mente também envolve dar espaço para o silêncio. Em um mundo barulhento, conseguir parar por 5 minutos e apenas respirar já é um ato revolucionário. No silêncio, encontramos clareza. Não é no grito das redes sociais nem no excesso de estímulos que encontramos paz, mas no silêncio. Outro ponto importante é o descanso. Descansar é estoico, não é preguiça, é estratégia. O corpo que não para quebra, e uma mente quebrada não pensa com clareza. Os estoicos valorizavam o esforço, mas também sabiam a hora de parar. Sabiam que é preciso equilíbrio para manter o foco. Dormir bem, por exemplo, era algo que Marco Aurélio considerava essencial. Afinal, como agir com sabedoria se você está exausto? Como decidir com justiça se sua mente está nublada? O descanso te renova, te reestrutura, te reposiciona. E sem ele, até a virtude se enfraquece. Lembra da consistência? Ela também se aplica ao autocuidado. Não adianta fazer tudo de uma vez e depois desistir. É o cuidado diário, os pequenos hábitos, o respeito contínuo por si mesmo que realmente fazem a diferença. O estoicismo não exige perfeição, exige prática, presença, intenção. Cada vez que você escolhe o que te fortalece em vez do que te prejudica, você avança em direção à sua melhor versão. E não importa se o passo é pequeno, o importante é que ele é seu. Proteger seu mundo interior é essencial. Isso significa filtrar o que você consome, com quem você se conecta, onde você investe sua energia. Epicteto alertava que o ambiente influencia diretamente nossa alma. Por isso, escolha estar perto de quem te inspira, de quem te desafia a crescer, de quem eleva sua mente e seu coração. Evite aquilo que te puxa para baixo, que drena sua atenção, que te afasta de quem você quer se tornar. Proteger a mente é um ato de amor próprio. É você dizendo, aqui dentro só entra o que me fortalece. Cuidar da mente também é aprender a sentir sem se afogar. O estoico não reprime as emoções, ele as observa. Ele entende que toda emoção traz uma mensagem. A raiva mostra onde há desrespeito, a tristeza aponta para algo que importa, o medo revela onde há algo valioso. Mas nenhuma dessas emoções deve assumir o controle do leme. O estoico escuta, acolhe e depois decide. Ele não reage por impulso, reage por escolha. Isso não é frieza, é presença, é maturidade, é liberdade emocional. Uma ferramenta poderosa para isso é o bom e velho caderno. Escrever sobre o que sente, pensa e vive. Colocar no papel o que está preso na mente traz clareza, alivia o peso e organiza as ideias. Os grandes estoicos escreviam constantemente. Marco Aurélio, por exemplo, escrevia para si mesmo, não para ser lido por outros, mas para compreender sua própria mente. E nós também podemos fazer o mesmo. Um caderno pode se tornar seu melhor espelho, um lugar onde você se encontra, se entende e se orienta. E, quanto mais você escreve, mais se descobre. No fim das contas, tudo isso se resume em viver com presença. Estar inteiro em cada ato, em cada palavra, em cada escolha. O estoico vive o agora com intenção. Ele não se prende ao passado, não se ilude com o futuro. Ele age no presente com firmeza, com sabedoria,
com coragem. E é isso que transforma a vida. Viver cada dia como uma oportunidade de ser melhor, de aprender, de amar a própria sorte, mesmo quando ela vem disfarçada de desafio. Então, para encerrar, cuide da sua mente como quem cuida de um jardim. Regue todos os dias com pensamentos bons. Limpe as ervas daninhas dos hábitos ruins. Plante sementes de virtudes e colha frutos de serenidade. O mundo lá fora pode até ser turbulento, mas o seu mundo interior pode ser um templo de calma e força. E é isso que a filosofia estoica nos ensina com tanta sabedoria. Se você curtiu, se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe. Você chegou até aqui porque tem sede de crescer, de se entender, de se tornar alguém mais forte. E isso já te coloca à frente. Agora é com você. Escolha um hábito, pratique com constância e observe a transformação. O estoicismo não promete uma vida fácil, mas garante uma mente firme para encarar qualquer tempestade. E lembre-se sempre, a sua paz não está lá fora, ela começa dentro de você. Vamos juntos nessa caminhada estoica. Força, foco e serenidade. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará sua força. Esta frase de Marco Aurélio nos lembra que a verdadeira força reside na nossa capacidade de controlar nossas reações, não os acontecimentos ao nosso redor. Ao focarmos no que podemos controlar, nossos pensamentos, atitudes e ações, encontramos serenidade mesmo nas tempestades da vida. Epicteto também nos ensina: você se torna aquilo a que dá atenção. Isso nos convida a refletir sobre o que estamos permitindo entrar em nossa mente. Ao direcionarmos nossa atenção para o que é virtuoso e edificante, cultivamos uma mente forte e resiliente. Se este conteúdo tocou você, compartilhe com aqueles que também buscam viver com propósito. Deixe seu comentário abaixo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Lembre-se, a paz começa dentro de você. Até o próximo encontro, onde continuaremos nossa jornada estoica juntos.